O que são os cálculos visuais no Power BI? Essa atualização que saiu agora em fevereiro de 2024. Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Então vamos lá. Para que você possa utilizar esse recurso, primeiro você precisa certificar que você está na versão de fevereiro de 2024. Como você pode ter certeza disso? Vindo em arquivo, sobre, e você irá checar a versão aqui. Caso não esteja atualizado, basta fazer a atualização através da Microsoft Store ou baixando o instalador mais atualizado na página da Microsoft, na internet. Depois de atualizar a versão do seu Power BI Desktop, você vem em Arquivo, em Opções e Configurações, Opções, porque nós iremos habilitar esta função porque ela está em Preview. Aqui em Global, Recursos de Visualização é a última opção, Cálculos Visuais. Ative esta caixa de seleção, OK, e reinicie o seu Power BI Desktop. Após isso, irá surgir esse ícone aqui, ó, Novo Cálculo, que ele está desabilitado. Por quê? Para nós habilitarmos este botão, eu preciso clicar em um visual primeiro, no caso aqui esse gráfico de linhas, e aí ele habilitou aqui para mim. Eu tenho aqui esse visual de gráfico de linhas onde eu tenho faturamento por ano e mês. Até então, como que eu faço para calcular o acumulado disso aqui, né, de todo esse período desse faturamento? Eu posso criar uma medida com acumulado padrão, onde eu pego a data do contexto com max de calendário data e faço um calculate da minha medida, onde de calendário data é menor ou igual à data do contexto. Isso me traz um acumulado de todo o período selecionado aqui. Tá ok? Essa proposta, agora, ela faz com que eu faça esse cálculo dentro do visual e não em uma medida. Tá? Então, clicando aqui em visual, vem um novo cálculo, e ele abre essa carinha aqui, que é muito parecido com quando a gente clica em mostrar como uma tabela, como era anteriormente, ele só acrescentou uma linha para digitarmos uma medida. Então, aqui novo cálculo, tá vendo? Abriu aqui embaixo. Tá? E eu tenho aqui, clicando em FX, eu tenho algumas medidas prontas aqui, pré-montadas aqui. E o acumulado é justamente esse soma em execução, tá? Clicando aqui, ele abre esse soma em execução. É um nome, uma tradução não muito direta, né, clara do que é, mas eu posso renomear esse cara aqui para acumulado, e ele tem essa função running sum, que é uma função própria aqui do cálculo visual, e aqui ele pede um parâmetro, que é o campo. O campo é a medida, no caso, que está aqui nesse visual. Pensa só, tudo que a gente vai ver aqui hoje, pense que você tem que fazer o visual e o cálculo depende desse visual que você está montando. E eu vou mostrar isso passo a passo para vocês. Ó. Faturamento. Ele fez o acumulado igual a minha medida lá fora, com alguns passos bem mais rápidos, né? Novidade, eu posso estar ocultando tanto o cálculo original como o meu cálculo visual. Alerta, tá? Essa medida não dá para ser reaproveitada em outro visual, e se você apagar ela aqui, você perdeu. Isso eu vou comentar, inclusive, no final sobre o meu veredito sobre essa nova função. Tá bom? Então, isso é um acumulado ao longo do tempo aqui. Tá bom? Agora, eu vou tirar esse acumulado e quero fazer um acumulado diferente. Quero fazer um acumulado year to date, ou seja, até o ano corrente, né? Ele não ultrapassa os anos. Eu fiz aqui uma medida para mostrar como que isso é feito da forma tradicional. Eu gosto de utilizar total year to date, essa função, mas você tem outras duas formas aqui que você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então eu vou colocar o year to date aqui, ou seja, agora ele acumula, porém ele quebra os anos, ele chega em dezembro, ele reseta quando ele chega em janeiro do próximo ano, tá? Como que eu faço isso no cálculo visual, né? Eu ainda não tenho uma função pronta para isso. Mas imagina que você quer montar um visual parecido. Então, olha só, você precisa montar o visual para depois fazer a conta. Então eu vou pegar esse ano e vou jogar para legenda. Veja só, agora eu empilhei os meses. Então, se eu vier agora aqui, tô com o gráfico selecionado, vem em novo cálculo,
E eu vou fazer ó, você pode ver que sumiu aquele acumulado que nós fizemos, tá? Então fique esperto. Vou fazer a soma e execução novamente, tá? Vou fazer aqui year to date, tá? E aqui o meu faturamento. E se eu fizer assim, já vai dar certo, tá? Olha lá. Ele acumulou ao longo dos anos e resetou para cada ano, tá vendo? Ele está acumulando dentro do próprio ano, somente, tá? Por quê? Aqui implicitamente eu posso clicar com o botão direito e editar cálculo, eu volto na função, tá? Eu apertando vírgula, ele vai mostrar para mim ali axis, tá? Esse axis, por default, é rows. Seja o quê? Que ele vai fazer esse acumulado em função de quem? Das linhas, que são os meses, tá? Então, por isso que ele dá esse resultado aqui. Porque os anos, apesar de estar num gráfico aqui no campo colunas, legenda, eles são as colunas dessa tabela. Então, ele transforma isso aqui numa tabela e faz o cálculo para nós, tá? Vou clicar aqui de novo para mostrar as outras funções. Se eu colocar aqui columns, ele vai fazer o acumulado interceptando os meses. No contexto aqui do gráfico, fica até um pouco estranho, né? Fica um pouco estranho. Isso porque eu ocultei faturamento, tá? Ó, esse aqui é o faturamento e esse aqui é o acumulado. O que ele fez aqui? Ele acumulou todos os anos, né? Os meses, ele acumulou o mesmo mês de todos os anos. É isso. Então, olha aqui, ó, janeiro. Começou com 4,7, depois 9,9, por isso que o year to date deu 14. Depois 14 mais 12 deu 27, né? Então, ele iterou nesse sentido, tá? Eu tenho ainda outras duas formas, tá? Eu tenho rows columns. O que é o rows columns? Ele vai iterar primeiro. Esse aqui é o infinito, né? Só que quebrando aqui em anos. Então ele começa daqui, aí ele acumula com esse, tá vendo? Ele acumulou primeiro por mês, depois por os anos, tá? E ainda tenho, botão direito, editar cálculo, eu tenho columns rows. Então ele acumula primeiro interceptando o mês e depois pelos anos. Ó, então aqui ele está interceptando os meses, tá? E depois pelos anos. Então é um acumulado um pouco diferente. Então você tem esses 4 modos ali: rows, columns e columns rows. Agora eu vou mostrar para vocês outra fórmula pronta que já tem aqui, que são as médias móveis. Eu fiz uma medida tradicional aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui essa linha turquesa aqui. Média móvel aqui eu calculei com 6 meses. Então eu primeiro encontro a tabela relation, que são os contextos que estão aplicados ali, que serão removidos e transformados. Depois eu tenho a window, que é a minha fatia, minha janela, né? Qual é a janela para cada contexto? Eu quero menos 5 meses para trás até o atual, por isso menos 5 rel, 0 rel da minha relation, ordenado pelo ano e pelo mês número, tá? Se você ainda não tem essa facilidade com Window Functions, vou deixar na descrição o vídeo onde eu abordei todas elas, tá bom? Em profundidade. E aqui eu faço um average dessa tabela virtual, que eu terei ali sempre 6 meses, e do meu faturamento. Esse é o contexto, esse é a forma de calcular a média móvel, tá bom? Que aí ele me dá essa linha aqui, tá? No cálculo visual, eu tenho isso um pouco facilitado. Bem facilitado, por sinal. Então, se eu vier aqui em novo cálculo, clicar aqui em FX, eu já tenho aqui, ó, média móvel, tá? Que é Moving Average. Esse nome ficou legal. Esse aqui ficou perfeito. O campo, quem é o meu campo? É o faturamento, tá? E aqui o window size é quantas linhas dessa tabelinha aqui você quer fazer a média móvel. Então, no caso, 6. É a mesma linha, tá? Se eu trazer minha medida externa aqui, vocês podem ver que ela simplesmente sobrepôs e o valor aqui é igual, né? É exatamente igual.
E olha só que interessante, né? Esse cálculo aqui bem rapidinho. Moving Average, faturamento 6. E o que é interessante, tá? Se você mudar as questões que estão aqui, né? O eixo, seu eixo X, né? Então, por exemplo, aqui eu tô com ano e mês. Se eu trocar o meu ano e colocar o trimestre, colocar o trimestre número aqui, ó, ele faz a média móvel do meu trimestre, tá? Ele está fazendo a média móvel do meu trimestre. Já o cálculo tradicional, eu preciso informar isso. Eu preciso escrever, viu que não sobrepôs, tá? Então eu precisaria modificar a minha medida. Ele ainda está fazendo a média móvel dos meses ali. Então tem essa facilidade, mas pode ser enganadora. Tem que ficar um pouco esperto com isso também. Mas achei muito legal isso aqui. Então, aqui a ideia é o seguinte: você primeiro monta o visual que você quer demonstrar e depois você efetua o cálculo aqui, tá? Vou tirar a média móvel daqui e vou voltar as iniciais do mês que estavam aqui já. Trimestre, número, joia, tá? Então, média móvel é isso, tá? É tão simples que tem pouca coisa para falar sobre isso. Tá? Vamos olhar agora os outros cálculos. Para isso, eu vou transformar esse carinha aqui numa matriz, tá? Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Eu vou colocar o ano em colunas. Legal? Então, ele funciona para vários gráficos, tá? Só alertar que ele não funciona para alguns. Por exemplo, aqui, ó, gráfico de colunas e linha, tá? Eu já queria calcular o Pareto aqui direto fazendo isso, né? Por exemplo, aqui colocar o ano em legenda da coluna, por exemplo. Ó, ele não habilita o cálculo visual para esse visual, tá? Nem para esse, nem para o empilhado, tá? Ele não está habilitando. Então, já saiba que não funciona para alguns visuais. Mas para a matriz ele funciona muito bem. Então, vou transformar em matriz. Mês, ano, total, beleza. Então, vamos lá. Novo cálculo. Vamos ver o que tem aqui para nós. Temos porcentagem do pai, tá? Quem é a porcentagem do pai aqui no caso? Se eu dei 2 cliques ali em faturamento, uma trickzinha para modificar tudo ao mesmo tempo, Ctrl F2, escrevo aqui faturamento e ele já preencheu os dois. O eixo, nesse caso aqui, é sobre qual pai eu quero considerar. Então vamos pegar aqui por ano, tá? Vamos entender o cálculo que ele está fazendo aqui. Então é o seguinte, ele está pegando, ele está interceptando o mês e está vendo, por exemplo, quanto que em janeiro, cada dos anos, né, na verdade, é 100%. Então ele pegou esse carinha aqui e dividiu por 27. Pegou esse carinha aqui e dividiu por 27, 12 por 27. E aí deu esse percentual, tá? Tá em número decimal, não dá para você formatar por fora, mas dá para você aplicar um format aqui. Então, ó, editar cálculo, envolve teu cálculo num format. Você pode colocar o formato que você quiser. Pode escrever percent direto, ó, e formatou em percentual, tá? Se eu voltar aqui e trocar o meu ano pelo mês, na verdade não tá errado ali, mas olha só. Se eu vier aqui e renomear no visual, olha só como ele entende todo o visual. Ele parou de reclamar aqui, tá? Então deu um mês. O que ele fez? Eu acho que ele não reconheceu ainda. Vamos ver. Ah, agora sim. Agora ele tá fazendo o percentual de cada mês dentro do próprio ano, ó. Tá vendo? Todo ano é 100%, tá? Isso é bastante interessante aqui. Para mudar um pouco essa questão só de mês e ano, eu vou tirar esses caras aqui, tá? E vou colocar outra granularidade aqui. Eu vou colocar o vendedor, tá? No campo linhas. E vou colocar a região nas colunas, tá? E vamos editar aqui. Então, você viu que ele se perdeu porque ele está procurando a coluna mesa aqui, tá? Que não existe mais.
Então vamos colocar aqui vendedor. Olha só. Porcentagem do pai. Por exemplo. Ficou um pouco confuso, né? Porque aqui Bruno Almeida só vai ter ele mesmo, né? Então não faz sentido. Caio Martins sempre só vai ter ele mesmo. Correto, então, seria a gente fazer por região, né? Para ficar com mais sentido. Vou colocar aqui região. Vamos ver o que vai rolar esse cálculo. Também não ficou muito interessante isso aqui, não. Mas se eu tirar região, deixa eu entender se eu fizer aqui o cálculo só de vendedor. Ele traz o percentual do total. Faz sentido agora, né? Faz sentido. Talvez ficou um pouco confusa essa questão, mas talvez vai ficar melhor no próximo cálculo, tá? Eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui fx. Eu tenho percentual do pai. Eu vou pegar o percentual do total geral agora, tá? Então, pode ver que ele mudou a função que no porcentagem do pai era só collapse, agora no percentual total geral é collapse all. Então mudou essa questão. Então vamos lá. Ctrl F2, seleciono as duas instâncias, faturamento, e agora o eixo não é mais a coluna, tá? E sim, voltei naqueles termos iguais do running sum, tá? Então, rows. Ó, ele fez o percentual. Beleza? Vamos editar esse cara. Vamos colocar o format aqui por fora. Format. Percent. Ok? E vamos trazer agora a região aqui para o campo colunas. E vamos ver como que isso vai se comportar. Região. Agora faz muito mais sentido. Então, o que ele está fazendo aqui? Como no Centro-Oeste eu só tenho o Lucas Cardoso, ele é 100%. Mas olha aqui. No Nordeste, tá? No Nordeste eu tenho o percentual total geral. Agora sim faz sentido. Ele está fazendo o percentual do total de vendedores, tá? Ele está trazendo aqui. E aqui no total geral ele despreza a região, tá? Vamos mudar esse cálculo aqui. Cadê você? É esse carinha aqui, né? Eu já estou editando, tá? Não. Eu tô criando um novo. Tem que ficar esperto, porque você clica ali na barra, ele já cria um novo, tá? Então isso tem que tomar um pouco de cuidado. Vou editar esse cálculo. Vou dar um nome um pouco mais curto também. Percentual GT. Tá? Legal. Vamos editar esse cálculo. Vamos trocar esse parâmetro de rows para columns. Tá? Vamos entender agora. Aqui. No meio vai ser sempre 100%, mas no total ele está fazendo o seguinte, ele está analisando quanto que é esse valor do total das regiões, tá vendo? O total das regiões. A gente pode combinar isso aí também, então vamos vir aqui ó, em não só columns, mas vamos ver rows columns. Olha só que legal. Então aqui, ó, ele ficou com um percentual dentro da região. Então ele pegou vendedores e calculou o percentual dentro, né? Percentual dentro, ó, deu 37 do total. Legal, ó. Esses caras é sempre do total, né? O total vai dar 100%. Então agora ele encontrou primeiro do total. Primeiro entre da região e depois do total. Vamos estressar ainda o assunto. Vamos aqui em columns. Columns, rows. Não mudou o resultado aqui não. Ficou igual. Ficou igual, porque faz sentido, né? Não faz muita diferença você primeiro encontrar o percentual da coluna ou da linha nesse caso. Mas é bastante interessante essa função aqui, tá? Como eu encontrei o percentual do pai, do total geral, eu vou pegar aqui, ó, média das crianças, tá? Média das crianças.
Vamos entender essa média das crianças aqui. Vou apagar o percentual GT. Vamos lá. Ele usa uma funçãozinha chamada expand, depois average. E aqui o campo. O campo é o meu faturamento, tá? E o eixo aqui será... Vou colocar vendedor. Vamos entender o que ele está fazendo aqui. Talvez se eu trouxer a região acima do vendedor, fica melhor entender isso aqui. Ó, então é isso aqui, ó. No Centro-Oeste eu só tenho o Lucas Cardoso, então a média da região, só tem um, é ele mesmo. No Nordeste eu tenho 4. O total desses caras foram esses, mas a média deles foi 33. Por isso, média das crianças, né? É quem tá dentro, né? É uma tradução um pouco bem literal, né? Eles devem ter traduzido de child, de parent, uma coisa assim, bem ao pé da letra mesmo, né? Vamos tirar aqui e vou colocar aqui, eu tenho média das crianças, eu tenho versus anterior, tá? E aqui tá uma pegadinha que talvez você pode estar se perguntando, tá? Aqui, se eu fizer aqui, ó, versus anterior, ele tá colocando o campo de novo, ó, faturamento. Aqui eu esqueci de apertar. Então, previous faturamento. Olha só, o que ele tá fazendo aqui, tá? Nesse caso, ele não está sendo ordenado pela medida faturamento, e sim pelo contexto do campo linhas que está aqui, que no caso é vendedor, que está em ordem alfabética, tá? Então, ó, quem é o anterior ao Bruno Almeida? Nenhum. Então, ele menos 0 é 5. 48 menos 5, 43. 25 menos 48, 22. Ah, Alisson, mas eu queria fazer pela ordem do faturamento. Eu não consegui encontrar. Ainda na documentação, inclusive, está bem, como posso dizer, parece que não foi totalmente terminada ainda, mas imagino que vai ter um possível ganho aí, tá? Se eu vier aqui editar cálculo, o que eu vi que dá para fazer é mexer aqui nesse campo etapas, tá? Nesse campo etapas, eu posso, por exemplo, colocar 2. O que é 2? Ele vai pular o anterior e vai pegar o outro. Então, por exemplo, 5 menos não tenho antes, é ele mesmo. 48 pula esse cara, que era o outro, não tem, então é ele mesmo. Agora, 25 menos 5 dá 20. Tá? Então, essa foi a ideia do cálculo versus anterior. Tá? Vamos lá. Lembrando, tudo tem a ver com o visual que você está colocando aqui. Tá? Se eu pegar aqui, ó, contra o próximo, é o inverso do verso anterior, tá? Então vamos lá, vou mudar aqui, Ctrl F2, faturamento, ok? Veja só, então 5 para 48, faltou 43. 48 para 25, sobrou 22. Então é ao contrário, tá? E aqui, etapas também funciona. Por exemplo, quero pular 2. Tá vendo? Então, 5 para 25, faltou 20. Então, essa é a ideia. Mas aqui ele está levando em consideração a ordem alfabética. Se eu trocar esse cara aqui por região, ele irá executar o cálculo, mas pela ordem alfabética e não pela do faturamento. Tá? É um pouco diferente de quando calcula com offset, tá? No método tradicional. Agora, se eu colocar o ano, voltar para o ano aqui, mês iniciais, tá? O que ele fez aqui de calendário ano? Ah, estava oculto ali. Ele está fazendo pela ordem cronológica, tá? Está fazendo pela ordem cronológica aqui. Então tem que ficar muito esperto, tá? Não é pelo melhor faturamento ou pior faturamento que ele faz esse cálculo, e sim pelo visual que está montado, tá bom? Vou deixar esse carinha aqui por enquanto, vou tirar.
Vamos ver o próximo cálculo que nós temos aqui. Então nós vimos média de criança, versus exterior contra o próximo. Agora eu tenho aqui versus primeiro, tá? A mesma coisa. Em vez de previous ou next, eu tenho first, tá? Que é primeiro. Faturamento. Olha lá. Quem é o primeiro aqui? É janeiro de 19, então 0. Agora 4 contra esse é o primeiro, 3,96. Então é sempre contra o primeiro, tá? Ele tá ó, é isso mesmo. Agora no contexto, isso no contexto de mês, ó. Eu tô comparando 9 contra 4, por isso que deu 5. Agora se eu subir para o nível de ano, ele também faz essa conta. No primeiro ano é 0, mas contra o segundo ele faz isso, e 158 contra 82 dá isso aqui, tá? Esse é o cálculo versus primeiro, tá? Aí eu tenho o versus último, que é igual, tá? Mesma questão, faturamento, last, tá? Ele só inverte o cálculo, tá bom? Ó, é a mesma coisa. Então são essas as funções que nós temos neste momento, tá bom? Minhas considerações sobre os cálculos visuais. Realmente fiquei impressionado com a média móvel acumulada, achei bastante interessante a forma de fazer os cálculos de forma tão simples. Mas tudo tem seus prós e seus contras. Os prós, eu acho que esses cálculos visuais serão uma grande porta de entrada para novos analistas que não conhecem Power BI e estão vindo principalmente do Excel, onde é bem visual ali as fórmulas. Aqui vai tornar um pouco mais visual isso, tá? Mas tudo isso tem um risco do quê? Dessas pessoas se prenderem somente a esses cálculos e não quererem entender sobre contexto de filtro, contexto de linha, né? Que são é o que faz o DAX tão poderoso assim, né? Esses cálculos aqui são bem iniciais, pode ser que isso cresça, isso evolua, mas neste momento eles resolvem uma pequena parte dos problemas, tá? Isso tem um risco, acho que agora é escondido, mas isso virá bastante à tona, é na documentação desse material, né? Porque as medidas, mesmo que elas não estejam aplicadas num visual, ela está lá no modelo de dados. Então você consegue, através do MDX, do DAX Studio, extrair os conteúdos dessas medidas e fazer os books, né, de todo o projeto. Dessa forma, ele está inerente no visual ali. Ele está intrínseco naquela página, naquele relatório. E quando a gente tem casos que o modelo é separado do relatório, e aí você fez um cálculo somente a nível visual, isso se perde. Entendeu? Qual a segurança? Qual a credibilidade? Né? Aquela medida vale, não vale? Né? Tá ficando cada vez muito mais fácil você mentir com os dados. Né? Então isso acende um alerta aí para toda a comunidade. Mas vejo com bons olhos e desejo que isso evolua também. Mas isso não substitui todo o aprendizado em DAX, jamais, em modelagem, em contextos, né, e também em segurança dos projetos, no gerenciamento dos projetos em Power BI. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já sabia, já tinha entendido, o que você espera. Vamos conversar sobre esse assunto. Deixa seu like também nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tá, galera? E também ativar as notificações, tá bom? Para você saber, ficar por dentro e assistir rapidamente os meus novos vídeos. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.